Mas eu estou ligado ao Rio Branco há muitas décadas, 30 ou 40 anos. E como é que eu fui para o Rio Branco? Certa vez, o primeiro diretor do Rio Branco, antes do Norton, ele disse que gostaria que eu fosse fazer uma revisão de uma prova em que tinha havido qualquer coisa desonesta. Então eu fui lá, olhei direitinho e dei o meu parecer por escrito. E aí então, o diretor, eu gostei muito como o senhor atuou nesse caso, sem fazer alarde, sem fazer escândalo, sem nada, ficou até bom para o colégio. Então nós queríamos convidá-lo para ver. Foi o professor Damasco Pena que me convidou. Então comecei a dar aulas do Rio Branco, fiquei muito contente, nunca tive um aborrecimento lá, nem com colegas e nem com os alunos. O colégio mudou-se da Rua Doutor Villanova para a Avenida Higienópolis. E o diretor então já era o Norton Batista, uma pessoa fantástica, ficou muitos anos diretor do Colégio Rio Branco. Então ele disse, olha, você vai dar aulas aqui e nós temos muito prazer em recebê-la. Então lá eu entrei em contato também com vários professores. Lá conheci o professor, por exemplo, o professor José Maria, que dava história, era bonitão, então as alunas se entusiasmavam por ele, mas ele dizia, aqui eu estou dando aula, prestem atenção. Então o colégio era muito curioso, né? Este aqui que era vice-diretor, o Luiz Guimarães. Depois tem aqui, este que era muito cotado, era o professor Antenor Aquino. Ele dava aulas de latim e os alunos gostavam muito bem, era até meu vizinho, morava na frente da minha casa. O Chiarati, que era mestre de disciplina. Depois está aqui, que era professor de francês, né? Aqui é o Tacílio Dias, que era professor de geografia, né? E era muito bom professor de geografia. Então, eu me lembro desses professores aqui, meus colegas, o Cunha também. O professor Salles, ele já era bem mais velho do que nós, e ele era um autodidata. Ele disse que era menino, morava no norte, e tinha até a pronúncia nortista, né? E lá, um dia, chegaram uns livros, e ele começou a ler, e a leitura dele ficou muito irregular, mas isso não tinha importância, porque ele sabia o que estava lendo, e esse Salles era muito cotado com os alunos até aplaudiam quando ele chegava, porque era especial. E o Norton era um diretor muito consagrado, a escola estava sempre presente, qualquer dúvida que houvesse, nós levávamos até ele e ele resolvia. Estamos falando do Rio Branco, e realmente, entre o Colégio Rio Branco e o Colégio Dante Alighieri, que tinha muito nome, o Colégio Rio Branco estava naquela ocasião em primeiro lugar. Dava orgulho dizer, eu sou professor do Rio Branco. Os alunos não havia que chamasse atenção, porque a gente dava aula, não entrava também muito em contato. E mesmo agora, 40 alunos de uma classe, todos conhecem o professor, mas o professor não pode conhecer todos, que é muita coisa. Mas eu me lembro, assim, de um modo geral, que havia alunos que correspondiam às aulas que nós dávamos. Essa Maria Regina Lupone era uma pianista, menina ainda, de 14 anos. E sempre ela dava concertos. E um dia ela veio preocupada, disse, professor, eu tenho de memorizar uma peça de 70 páginas, mas eu estou de tocar isso de cor. Eu dizia, então você fica até dispensada e tal. E ela então foi ganhou uma bolsa, foi para a Áustria. Lá ela teve aula com o professor, que era caríssimo, que havia lá, mas ele simpatizou com ela e passou a fazer um preço especial. Foi ela com a mãe. Depois esse professor se apaixonou por ela, casou-se e ela teve uma filha chamada Joana. E ela chegou a ser diretora do Conservatório Musical de Viena.
professores ganhavam relativamente pouco, eles tinham de dar aula em 2 ou 3 lugares. Mas para mim não, o meu estava bem determinado. Eu dava as minhas aulas no ginásio, que eram tantas, e depois dava as aulas do Rio Branco, isso nunca me atrapalhou, ainda podia escrever livros. E comecei escrevendo os livros de latim e de português. E esses livros tiveram muitas e muitas edições. Tiveram, por exemplo, os de latim e de português, tiveram mais de 100 edições. E uma vez aconteceu uma coisa horrível para mim, mas principalmente para a editora. Fizeram uma edição do meu livro de 100 mil exemplares. Quando eles iam soltar o livro, uma penada de Brasília fez com que o latim saísse do ginásio. Tiraram o latim do ginásio. Então, essas coisas acontecem. Mas daí eu comecei a me especializar em português. E escrevi os livros de português, que foram tendo muitas edições. Mas, às vezes, a coisa curiosa, num livro de português, certa ocasião, uma pessoa que hoje é poeta famoso, chamado Paulo Bonfim, eu coloquei uma poesia dele, chamada Antônio Triste. E aí ele publicou o livro e deu o nome de Antônio Triste, é o livro dele. E o livro teve uma grande saída. Então, outro dia houve uma reunião, uma festa que deram, eu fui lá e levei o exemplar do livro e mostrei para ele, ele ficou até comovido. Puxa, é mesmo, eu me lembro deste livro, você foi o primeiro a me citar em letras de formas e tal. Escrevemos também um livro de viagem muito interessante, chamado Viajando pelos 5 Continentes, que tem 5 edições. Eu vou contando, não é, primeiro a vida da gente e como é que a gente fazia em cada país que ia. E esse livro teve muita felicidade, foi publicado pela Forense Universitária. Tirando os de latim e de português, que já são superados, né, tem os livros de direito. E mais tarde me especializei numa matéria chamada Direito Administrativo. E fui escrevendo, então, escrevendo. Hoje eu tenho, se eu for ver, eu tenho mais de 120 livros. Depois, agora, há pouco tempo, foram muito gentis, eu fui eleito para a Academia Paulista de Letras. Eu sou acadêmico da Paulista de Letras. A revista dos tribunais ficou tão entusiasmado que, pois, professor Cretella, ao ilustre autor e amigo, nossa homenagem pela posse da cadeira no mundo da Academia Paulista de Letras, editora, revista dos tribunais, diretores e colaboradores, 10/8/2006. Então, teve essa gentileza de ainda assinalar esse fato. E é curiosa a academia, porque não há uma pauta para discutir, mas cada um pede a palavra e vai falando sobre vários assuntos. Então, a gente fica conhecendo vários aspectos da vida que a gente não conhecia, mas como as culturas são várias lá, uns são especialistas em economia, outros mais em outras coisas, a gente sai de lá sempre mais ilustrado, vale a pena. Outro dia discutir até a ortografia da língua portuguesa, como é que deve ser, se deve continuar ou não, deve haver um acordo com Portugal, mas nós já falamos uma língua um pouco diferente, então até vocábulos das duas línguas são diferentes. Então, mas eles discutem, levam um tema lá e aí todos tomam parte da discussão. Lá tem gente ilustre mesmo, o pastor Hernani Donato, não é? Havia esse Paulo Bonfim, a Lígia Fagundes Teres, são todos colegas muito ilustres e nós nos respeitamos bastante. Há uma frase muito engraçada. Nous sommes 40, on moque de nous. Nous sommes 39, on jette nos genoux. Quando nós somos 40, eles caçoam da gente. Mas quando nós somos 39, quer dizer, quando morreu um, todos se ajoelham aos nossos pés. Então, todo mundo gostaria de entrar na academia. Mas quando está tudo preto, eles começam a caçoar dos acadêmicos. Depois eles passam a querer ser acadêmicos. Essa passagem é muito curiosa. Eu estudei Direito e comecei a já ver as coisas diferentemente, né? Então, aí estava na Faculdade de Direito, e até eu me casei no dia 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, Independence Day. Casamos, não é? E eu terminei o curso de Direito. E
Então, depois eu fui largando aos poucos as aulas, de sair no branco. Ah, o senhor vai sair? Não, eu tenho de sair porque agora eu vou me dedicar mais ao direito, e troquei o português pelo direito. Passei a só dar aulas, então, de direito. Eu me formei com 30 anos e no ano seguinte fui fazer concurso. Os professores não me aprovaram. Até 2 aprovaram, mas 3 reprovaram, então tinha de ter 5 aprovações. Aí eles disseram: o senhor ainda não está maduro para o direito. O senhor se formou agora, o senhor precisa ter um pouco mais de prática. Uns tempos eu fiz outro concurso, mas eles foram muito rigorosos e eu estava muito esgotado por causa dos livros de português, de português e direito que eu estava escrevendo, então também não passei. Mas daí o professor chamado Alfredo Buzzardi, que depois foi ministro da Justiça, falou: não, você tem de bater com a cabeça na porta até você entrar. Você vai fazer um novo concurso. Aí eu arranjei um tema muito bom chamado o desvio de poder em matéria administrativa, e graças a isso eu entrei em docência com distinção com todos. Depois o catedrático se aposentou e eu fiquei então titular de Direito Administrativo, sucedendo a um professor chamado Mário Mazagão, que era muito rigoroso e que havia reprovado em 2 concursos anteriores. Então, ele que me reprovou em 2 concursos no dia que houve a minha posse, ele é que teve de me introduzir no recinto. Aí, não, mas aqui está o professor Mazagão, e graças a ele é que eu pude me especializar nessa matéria chamada Direito Administrativo. A mensagem é a seguinte: a pessoa não deve ser teórico. Costuma-se dizer que a prática é a melhor das teorias. Então a pessoa deve, desde que esteja ainda fazendo o curso, ficar como estagiário num escritório de advocacia para adquirir hábitos. E como eu já sei que a escola, a Faculdade de Direito, lá dos Rotarianos, que fica na Lapa, não é? Já tem bons professores e é muito boa, eu acho que os alunos dessa escola têm todo o futuro aberto para eles, desde que eles sejam bons alunos e continuem estudando e nunca pensar que se sabe. O sábio sabe que não sabe. Agora, como dizia o italiano, quem se crede é una bestia. Quem acha que sabe tudo não sabe é coisa alguma. Então eu mando uma mensagem para os alunos da Faculdade de Direito do Rio Branco, dizendo que eles vão ter um futuro bom na frente, porque a base que estão dando para eles é a melhor possível.